Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo com algumas dicas para você tentar ser uma pessoa mais positiva, para você tentar ser uma pessoa mais feliz. Esse vídeo, na verdade, eu já tinha gravado ele, já tinha feito ele para postar no começo do ano. Eu ia postar em janeiro, então aí tem um climinha mais de renovação e tudo mais. Eu não tava muito no clima de renovação no vídeo que eu fiz, depois eu fui dar uma assistida para editar e eu percebi isso. Porque pra mim, gente, o ano ele começa em abril. É sério, porque já passou carnaval, já passou as férias, já passou um monte de coisa. Então eu tenho essa coisa que eu só entro no clima de início de ano, de começar a querer fazer as coisas e de estar mais ativa em abril. É muito estranho, mas vai entender, né? Eu achei que seria melhor gravar esse vídeo quando eu estivesse no clima de início de ano, de renovação e tudo mais. Gente, sempre que eu tô encerrando ciclos assim, que eu acho que o ano vai começar, ou que alguma fase nova vai começar na minha vida, eu gosto de jogar fora tudo que não presta, tudo que eu sei que me faz mal, pra que eu comece renovada, pra que eu comece bem. Eu não sou uma pessoa, meu Deus, que pessoa evoluída é esta aqui, uma pessoa maravilhosa, mas eu melhorei muito com o passar dos anos. Se você que tá aí me assistindo for uma pessoa que me conheceu quando eu era mais nova, especialmente aí na época do ensino médio, você sabe que eu era uma pessoa muito negativa, muito. Comigo, com os outros, eu falava mal de todo mundo, eu era uma pessoa horrível. Sério, sem brincadeira. Se eu conhecesse a mim mesma do passado hoje, se eu conhecesse uma pessoa com todas aquelas características, eu nunca ia ser amiga de uma pessoa dessa, eu ia ter raiva da minha cara. Então, se eu conseguir melhorar, você também consegue. Todos nós conseguimos, porque eu duvido muito que você seja pior do que eu era. Primeira dica para você viver de uma forma um pouquinho mais positiva, de uma forma um pouquinho mais leve, é praticar a gratidão. Muita gente fala em gratidão, mas a gente tem que explicar direitinho o que é você ser grato. Você ser grato não é você só agradecer por coisas grandiosas. A gratidão nada mais é do que você reconhecer que a sua vida depende de pequenas coisas. E é engraçado isso, porque conforme a gente vai praticando essa coisa da gratidão, a gente vai percebendo que as coisas pequenas são mesmo as mais importantes. E é por isso que elas são pequenas, porque elas já se tornaram tão essenciais na nossa vida que a gente já não dá mais tanta importância para elas. A gente acha que ela está sempre ali, quietinha, e que nada vai mexer nela, nada vai acontecer com ela. E o que são essas pequenas coisas? São, por exemplo, o fato de você ter saúde, o fato de você ter água potável disponível para você beber, para você tomar banho, o fato de você ter comida disponível, enfim, essas pequenas coisinhas que a gente acha que é nada, até a gente se ver sem elas. A segunda forma de ser mais positivo é usar a sua experiência para ajudar outras pessoas. Às vezes acontecem coisas ruins na nossa vida e essa experiência a gente vê como se fosse um pesadelo, um inferno, mas a gente não vê. Aquilo ali traz um conhecimento pra gente e que a gente pode agregar aquele conhecimento na vida de outras pessoas. A gente pode repassar aquilo para que elas não cometam os mesmos erros que a gente. Então, eu vou até dar um exemplo aqui que é bem besta, eu sei que muita gente vai achar que é fútil, mas é a minha forma de tentar colocar isso em prática, tá? Pra quem não sabe, eu pintava muito meu cabelo quando eu era mais novinha. É que um dia o que aconteceu? Eu tive um corte químico, eu fiquei quase careca, eu fiquei bem desesperada e tal. Mas isso me fez pesquisar muito sobre cabelo, me fez ler muito, aprender muita coisa. E hoje em dia eu tenho um canal e um dos assuntos que eu mais falo é isso. E é um dos assuntos que eu vejo que ajuda mais gente, que eu vejo que tem um retorno maior de pessoas assistindo e de pessoas interagindo. Então você pode usar a sua experiência de uma forma que ela se transforme numa coisa boa, sabe? Outra dica é demonstrar seus sentimentos às pessoas que você ama, às pessoas que você quer que estejam na sua vida. Tem que ter consciência que a vida, ela não é uma coisa fixa. A vida, ela vai mudando. Às vezes a pessoa pode se mudar para um lugar longe, vocês não terem mais contato. Às vezes a pessoa pode morrer, tá? É um caso extremo que eu tô falando, mas é a realidade. A gente nasce e a gente morre. Então a pessoa pode morrer. A pessoa também pode, de repente, não ter mais interesse nas mesmas coisas que você, e vocês não terem mais nada em comum para compartilhar, e cada um seguir seu caminho. Então a gente tem que ter consciência que essas transformações acontecem na nossa vida. Então é melhor que antes de acontecer alguma coisa assim, você tenha valorizado aquela pessoa, você tenha vivido momentos bons,
com as pessoas que você gosta, com seus amigos, com sua família, com seu namorado, com quem quer que seja, para que quando acontecer algo assim, você não se sinta culpado, você não se sinta com remorso. Porque é por isso que as pessoas sentem culpa, que as pessoas sentem remorso, porque elas não dão valor ao que está acontecendo no presente, elas não dão valor àquela pessoa que está ali com elas. E aí elas esperam a pessoa morrer de repente, ou a pessoa, sei lá, acontecer alguma coisa, a pessoa ficar doente, para elas perceberem o quanto aquela pessoa era importante. Então, valorize as pessoas enquanto elas estão junto com você, porque pode ser tarde demais. Outra coisa é você amar a si mesmo e se tratar como você trataria a pessoa que você mais ama na vida, sabe? Às vezes a gente também, né, dá valor aos outros, é uma coisa com os outros, mas e com a gente mesmo? A gente se valoriza, a gente se ama. Sabe, se a gente não se amar, se a gente não se valorizar, ninguém vai fazer isso por nós. Isso é... todo mundo fala isso e é a verdade, tá? A gente mesmo pode ver que tem vezes que um amigo da gente tá fazendo uma cagada terrível. E a gente fala, como que você tá deixando isso acontecer com você e não sei o quê. E a gente quer mudar o que o amigo tá fazendo. Mas às vezes, se a gente estivesse na mesma situação, a gente estaria fazendo aquilo ali também. A gente estaria se menosprezando da mesma forma que o nosso amigo querido tá fazendo. Então, se você tem consciência disso, para falar para outra pessoa, para ela se valorizar, para que ela é melhor do que isso, você tem que ter consciência que você também é melhor do que isso. Você não precisa passar por humilhação, você não precisa abaixar sua cabeça. Não aceite que façam com você coisas que você não tem coragem de fazer com os outros, né? Por exemplo, às vezes a gente é uma pessoa tranquila, que a gente não é uma pessoa que trata os outros mal, que fica dando patada nos outros, e tem alguém que faz isso com a gente e a gente aceita de boas. Então não faça isso, não aceite de boas a pessoa te tratar de uma forma que você não trataria ela, sabe? A penúltima dica é, tome cuidado com as coisas que você fala. Sabe, as palavras elas têm um poder muito grande. Eu não tô falando de poder energético, que eu também acredito que tenha. Falando de poder emocional mesmo. Por quê, gente? Porque às vezes você fala uma coisa e você não presta atenção no que você está falando, mas às vezes tem uma pessoa ali que aquele assunto é delicado para ela, que ele desencadeia várias emoções ruins nela e que deixa ela mal, e você não pensa antes de falar e você acaba abrindo a ferida daquela pessoa ali. É claro que a gente também não vai ficar o tempo todo pisando em ovos e sabe, com medo de falar, a gente não vai também ser falso. Mas tem coisa que a gente não precisa falar, tem coisa que é desnecessário, tem coisa que ninguém quer saber o que você acha. E é importante a gente ter essa consciência e se colocar no lugar dos outros, sabe? Eu, pelo menos, eu tento fazer isso. Eu penso, poxa, se falassem assim de tal coisa que eu gosto, se falassem assim de tal característica minha. Às vezes a gente até fala isso pra pessoa que tá falando besteira, mas aí a pessoa fica, não, mas é diferente. Mas não é diferente. Nós, seres humanos, nós somos iguais nessa questão. Todos nós temos sentimentos. Então a gente tem que ter esse respeito. Se você sabe que uma determinada coisa não é legal de você falar pra uma determinada pessoa, é bom que você evite. Ou tente falar isso de uma forma mais sutil. Porque falar de uma forma assim mais grotesca, afasta as pessoas de você, porque você vai estar ali magoando as pessoas. E tem gente que não tá nem aí, bate no peito e fala que é sincero mesmo, mas tem diferença entre ser sincero e ser desagradável. Dá pra você ser sincero sem sair por aí falando merda. E a última dica é viver o presente, que na verdade tudo isso aqui se baseia mais ou menos nisso, da gente focar a nossa atenção para o presente. Às vezes a gente fica sofrendo com coisa que aconteceu há 10 anos atrás, ou às vezes a gente fica sofrendo com coisa que nem aconteceu ainda, mas a gente acha que vai acontecer e aí já começa a sofrer. E não, gente, esse sofrimento é todo desnecessário. Você tem que viver o agora. O que está acontecendo agora é o que importa. E é tudo que você tem. O passado morreu, o futuro ninguém nem sabe se vai existir, o que é que vai acontecer lá. Quando você estiver ansioso demais, pensando no futuro, ou choroso, pensando no passado, para um segundo, respira fundo e pensa, eu tenho algum problema agora? Agora eu tenho algum problema? Neste momento? Na maioria das vezes você vai pensar que não, tá? Porque geralmente a gente sofre mesmo por uma coisa que a gente acha que vai acontecer, ou por uma coisa que já aconteceu. Se você vê que não tem problema nenhum naquele momento ali que você está vivendo, então, para de sofrer, vai fazer outra coisa, vai pensar outra coisa.
Agora, se você vê que, né, tem um problema ali no presente, aí você tem que tentar resolver aquele problema. Então, assim, veja se o seu problema existe mesmo ou é criação da sua mente, ou é uma coisa que já passou ou que ainda nem aconteceu e você já está prevendo. Bom, gente, é isso. Espero que essas dicas tenham ajudado você de alguma forma. Espero que eu tenha sido clara, que não tenha havido nenhum mal-entendido. E se vocês gostarem, não deixe de clicar no gostei, de se inscrever no canal e de tudo isso que eu sempre falo, seguir nas redes sociais. Super beijo e até a próxima!